Olá! Estamos de volta para mais um trecho do livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, O Poder da Consciência sobre a Matéria e os Milagres. Eu sou Olivia Antônio e estou lendo esse livro para vocês, agora também no YouTube, e tenho outros que já foram lidos durante o ano passado, este ano também, antes deste, no canal do Telegram, que eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer os outros livros, tá ok? Então vamos lá, hoje vamos ler como funciona o cérebro. Olha que legal, finalmente um assunto que me interessa particularmente e espero que vocês também recebam luz, informação, enfim, sobre essa questão. Vamos lá então. Quando entendi como as PIMs funcionam, concluí que as funções das células são geradas por sua interação com o ambiente, não com seu código genético. Não há dúvida de que os padrões de DNA armazenados no núcleo sejam moléculas de grande importância, pois foram acumuladas durante mais de 3 bilhões de anos de evolução. Os genes não podem pré-programar uma célula ou a vida dos organismos, porque a sobrevivência das células depende de sua habilidade de se ajustar dinamicamente às variações do ambiente. O fato de a membrana interagir de maneira inteligente, entre aspas, com o ambiente, para alterar o comportamento da célula, mostra que ela é realmente o seu cérebro. Vejamos o que acontece quando submetemos esse cérebro, entre parênteses, ao mesmo teste que realizamos com o núcleo. Quando se destrói a membrana, a célula morre, exatamente o que ocorre com os seres humanos quando se remove seu cérebro. Ainda que a mantenhamos intacta, o simples fato de destruirmos suas proteínas receptoras, o que pode ser facilmente feito com enzimas em um laboratório, produz um estado de, entre aspas, morte cerebral. A célula entra em comatose porque deixa de receber os sinais necessários às suas funções básicas de sobrevivência. O mesmo ocorre se mantivermos as proteínas receptoras intactas, mas imobilizarmos as proteínas executoras. Para que as células possam manter suas funções inteligentes, entre aspas, tanto as proteínas receptoras, entre parênteses, consciência, quanto as executoras, entre parênteses, ação, da membrana precisam funcionar perfeitamente. Estes complexos de proteínas, também chamados unidades de percepção, entre aspas, são fundamentais para a vida das células. A definição de percepção é, abre aspas, consciência dos elementos do ambiente por meio das sensações físicas, fecha aspas. A primeira parte dessa definição descreve a função das PMS. A segunda parte, criação de sensações físicas, entre aspas, descreve o papel das proteínas executoras. A atividade que acabamos de realizar, dividindo e estudando cada parte da célula, chama-se exercício reducionista. É importante lembrar que as células possuem centenas de milhões de interruptores ou chaves em sua membrana. Consequentemente, seu comportamento não pode ser determinado observando-se apenas alguns desses pequenos componentes. Deve-se levar em conta todo o conjunto. Ao fazer isso, utilizamos um método chamado holístico e não o reducionista. Abre parênteses, estudar partes individuais. Tratarei disso com mais detalhes no capítulo 4. Em nível celular, a história da evolução é basicamente o ato de maximizar o número de unidades básicas de inteligência das proteínas receptoras e executoras da membrana. As células ficam mais inteligentes à medida que utilizam de maneira mais eficiente a camada externa de suas membranas e expandem sua superfície para que mais PIMs possam ser absorvidas. Em organismos procariontes primitivos, as PIMs desempenham funções fisiológicas básicas como digestão, respiração e excreção. Em indivíduos mais desenvolvidos, as partes da membrana que desempenham essas funções fisiológicas se localizam no lado de dentro.
formando as organelas da membrana, características dos citoplasmas eucarióticos. Isso faz com que maiores áreas de superfície da membrana fiquem disponíveis para o aumento do número de PIMs responsáveis pela recepção. Além disso, os eucariontes são centenas de vezes maiores que os procariontes, resultando em um aumento ainda maior da membrana. O resultado é maior consciência e percepção, o que se traduz em maiores chances de sobrevivência. A membrana das células aumentou com a evolução, mas há um limite para essa expansão. Houve um momento em que a fina membrana celular não conseguia mais manter um citoplasma tão grande. Pense que no que acontece quando se enche um balão com água. Enquanto ele não se enche totalmente, sua superfície se mantém resistente, mas quando se excede sua capacidade, ele se rompe com facilidade. Quando as membranas das células começaram a atingir um tamanho crítico, sua evolução se interrompeu. É por isso que, durante 3 bilhões de anos, as células foram os únicos organismos vivos neste planeta. A situação só se modificou quando elas encontraram outra maneira de expandir sua consciência. Como não podiam mais se expandir, começaram a se unir e formar comunidades multicelulares para compartilhar sua consciência, como expliquei no capítulo 1. Em suma, as funções que mantêm uma célula viva são as mesmas que mantêm a comunidade inteira, mas as células começaram a se especializar quando formaram esses organismos multicelulares e estabeleceram a divisão de trabalho. Pode-se perceber claramente essa divisão em tecidos e órgãos com funções específicas. Por exemplo, em células únicas, a respiração é executada pelas mitocôndrias. Já em organismos multicelulares, essa função é desempenhada pelos bilhões de células de mitocôndrias do pulmão. Outro exemplo, na célula única, o movimento é gerado pela interação das proteínas de citoplasma, chamadas actinas e miosinas. Em organismos multicelulares, há comunidades de células musculares, abre parênteses, que também contém grandes quantidades de actinas e miosinas, fecha parênteses, responsáveis exclusivamente por gerar mobilidade. Repito essa informação que já havia mencionado no primeiro capítulo para enfatizar que, enquanto a função da membrana em uma única célula é estar consciente do ambiente e gerar uma reação apropriada em nosso corpo, essa função é desempenhada por um grupo de células especializadas a que chamamos sistema nervoso. Embora já tenhamos evoluído muito desde que o mundo era habitado apenas por organismos unicelulares, acredito que o estudo das células facilita muito a compreensão do funcionamento dos complexos sistemas multicelulares. Até mesmo órgãos mais sofisticados, como o cérebro humano, podem ser estudados com mais facilidade quando se conhece o mecanismo do cérebro das células, ou seja, a membrana. Bem, essa é a introdução, não é, do funcionamento da célula. É mais curtinho hoje. Amanhã nós iremos ler O Segredo da Vida, não é? E assim termina também o capítulo 3, tá ok? Então, é um livro que a gente lê rapidinho também. Espero que vocês estejam aproveitando essa leitura, que eu faço com muito carinho e agora entregando a vocês também pelo YouTube, tá bem? Então, do meu coração para o seu coração, eu desejo que os seus sonhos se realizem e até amanhã.